Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Alberto Quintino, eu sou professor da Escola Cora Coralina e coordenador da TV Cora Coralina. A TV Cora Coralina ela é uma parceria entre a Prefeitura de Mauá, o projeto PÉ Unesco e a Escola Cora Coralina. Tá? Hoje, o tema da nossa conversa será Direitos Humanos e a Prevenção e Eliminação da Violência contra as Mulheres e as Meninas. Para abordarmos esse tema, nós convidamos a professora doutora Vanice Aparecida Alves, que ela é doutora em Serviço Social, tutora do curso de Direitos Humanos da Universidade Federal do ABC e assistente social da Diretoria de Políticas Públicas para as Mulheres e a Igualdade Racial da cidade de Jandira, São Paulo. Para nos auxiliar nessa conversa, nós convidamos o professor Paulo Santos, de Filosofia, da Escola Cora Coralina. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. É um prazer poder participar mais uma vez, tá? Obrigado, professor. E o professor Alois, que é professor de português da Escola Cora Coralina. Boa tarde, Alois. Boa tarde, professor Carlos, professor Paulo, professora Vanice. Muito bom estar aqui participar desse debate, dessa discussão, dessa entrevista. Vai ser bastante proveitoso. Obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos, professor. Obrigado. Professora, é um prazer tê-la aqui conosco, tá? Eu estava conversando ontem com uma pessoa, um grande amigo meu que milita nos movimentos políticos aí de Santo André. Eu falei para ele assim, nossa, eu estava outro dia pensando, né? Na tribo indígena, não precisa se discutir direitos humanos, né? Não há necessidade disso, porque lá não tem pobreza, não tem exclusão social, não tem bairro de pobre, oca de rico, oca de pobre, né? Vive numa situação de igualdade, né? Até política, né? E nós aqui vamos discutir hoje um assunto extremamente pertinente, que é a questão da violência contra a mulher e a violência contra as meninas, né? Que é uma realidade, né, histórica, né, que a gente vê até narrado na Bíblia, né, a questão da dominação machista e tal. Tá? Então, é um prazer em tê-la, para nós será, com certeza, um aprendizado fantástico, tá bom? E eu queria aí que você fizesse as primeiras considerações. Primeiramente, queria agradecer o convite por estar aqui nesse momento, poder, na verdade, dialogar, né, com vocês e poder socializar o conhecimento, né, porque o conhecimento, eu acho que ele consegue transformar a sociedade, né, então, acho que é uma oportunidade para que a gente possa refletir esse espaço de entrevista, né, poder aprender com vocês também. Obrigada, viu? Legal. Tá, o prazer é nosso. Professora, me diz uma coisa, vamos começar a nossa conversa com uma questão. Nós estamos aí em pleno Dia dos Direitos Humanos, né? E como é que tem sido essa questão da luta, né, das mulheres, a questão dos direitos humanos, né? Como é que está avançando essa questão aí, na sua vivência, na sua experiência acadêmica, na sua vivência na militância? Eu acho que, primeiramente, a gente tem que pontuar que a transformação social da conquista da mulher veio pelo movimento feminista, né? Veio pelo movimento da organização das mulheres, que durante muito tempo elas ficaram privadas do espaço público, né? Então, elas começaram, de alguma forma, a questionar e a reivindicar a cidadania, que até então era negada para elas, direito, por exemplo, ao trabalho, ao voto. E as mulheres, a partir dessa luta, começaram a ocupar outros espaços para além do espaço privado, né? Então, nesse processo histórico, eu acho que é importante reconhecer toda essa luta desse movimento, né, das mulheres, que fez essa transformação e que hoje a gente tem como dizer alguns avanços através de algumas leis que a gente conquistamos, né, durante esse processo, mas que ainda é necessário permanecer na luta constante e na luta diária, porque senão a gente não estava, por exemplo, hoje falando ainda sobre a questão da violência contra as mulheres e violência contra as meninas, né?
apesar de todos os avanços, se a gente está falando ainda hoje, o Dia dos Direitos Humanos, e falando sobre a violência que ainda afeta mulheres e meninas, é porque ainda precisamos ainda galgar aí uma longa trajetória de mais conquista, né? Eu acho que é um pouco isso. Legal. O professor Paulo tem uma pergunta? Sim, Não, Carlos. professor Alonso. Professor, Alonso. na verdade, pela ordem, seria o professor Alod, mas a gente inverte aqui, né? Qual o cenário da violência contra as mulheres e as meninas na sociedade brasileira e quais as violências mais frequentes? Ela poderia falar um pouco sobre isso? Sobre a questão da violência contra as meninas e contra as mulheres, a gente identifica que uma das violências mais recorrentes entre as mulheres, na verdade, e as meninas, é a violência física, né? E além depois da violência sexual, o assédio, mas eu queria destacar que quando a gente fala da violência física, uma coisa que a gente acaba passando desapercebida é que antes da violência física, a gente tem a violência psicológica, né? Antes de ter o ato propriamente dito da violência física, né? Porque essa vítima, de alguma forma, ela vai ser afetada psicologicamente quando aquele agressor começa a falar, começa a ameaçar aquela menina, aquela mulher, começa a coagir, né? De alguma forma, isso de alguma forma atinge primeiro o emocional e o psicológico dela, antes de chegar na violência física, que é uma das maiores violências que as meninas e as mulheres têm passado ainda na sociedade brasileira. Professor Alois. Tudo bem, faço a minha pergunta. Professora Evanice, a partir dos fatores sociais, culturais, históricos, como avalia a violação dos direitos humanos das mulheres? Uma boa pergunta, professor, com relação à questão da violência contra a mulher. Eu acho que quando a gente fala como que a gente pode analisar a questão da violência contra a mulher, eu acho que fazer um resgate histórico do patriarcado, do machismo, é importante, porque é dentro dessa construção social de que o poder, ele está, na verdade, focado, baseado na hierarquia do homem, enquanto a mulher, socialmente, ela acaba estando num patamar ou numa hierarquia inferiorizada, eu acho que isso começa a construir a desigualdade de gênero que a gente tem hoje na sociedade, né? E aí, essa violência que é gerada pelo poder e pela construção de uma masculinidade, uma masculinidade que hoje a gente chama de uma masculinidade tóxica, porque é uma masculinidade violenta, é uma masculinidade que viola o direito do outro, né? E esse outro é o sujeito, que são as mulheres, que são as meninas, né? Então, quando a gente tem essa construção social de papéis, de gênero, onde é delegado à mulher um comportamento, e esse comportamento é um comportamento direcionado à fragilidade, ao campo doméstico, a aceitar tudo, enquanto que para o homem é uma construção dessa masculinidade violenta, uma masculinidade superior. Tudo isso vai fazer com que haja uma desigualdade dentro dessa sociedade, dentro dos papéis de homens e mulheres, como vai potencializar essa questão da violência, né? E dentro desse contexto, a gente vai ter uma naturalização da violência, né? Hoje a gente vai compreender de que acontece um ato de violência e, por vezes, a sociedade ela não se comove, porque é como se tivesse uma naturalização dessa violência. E, ao mesmo tempo, a gente vai ver que, por exemplo, dentro do processo histórico, a defesa da honra possibilitou, por exemplo, o assassinato de muitas mulheres, né? E, ao mesmo tempo, o assassinato ou a violência sexual direcionada à mulher é como se a sociedade culpabilizasse essa vítima, né? Então, é importante a gente identificar o poder do homem que ele constrói socialmente, o lugar que é colocado a mulher e a naturalização dessa violência, né? Porque aí quebrar os estereótipos é o que a gente busca hoje, né?
é quebrar aquilo que a sociedade construiu entre o papel de homens e mulheres, é reconstruir, é ressignificar essa masculinidade e ao mesmo tempo, emancipar e empoderar as mulheres e as meninas dentro dessa sociedade tão violenta, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que sempre demarcar, que é essa questão das crenças do patriarcado, do poder, do controle e essa naturalização da violência, que a gente precisa ter bem mais claro quando a gente fala sobre a violência e a violação de direitos das mulheres. Professora, seria seguro dizer que a violência ela inicia, então, num viés ideológico, antes mesmo da violência física, né? É uma construção social, mas, sobretudo, uma construção ideológica, né? Ela não tem espelho na realidade, ela foi pensada e desenvolvida por um grupo social. Seria seguro dizer isso, então? Então, professor, considerando que a gente tem uma ideologia da masculinidade, essa masculinidade se constrói dentro do poder, né? Então, eu acredito que a gente pode pautar, sim, nessa ideologia da masculinidade, da ideologia do patriarcado sustentado na nossa sociedade, e que vai construir o que a gente vai dizer da generalização da violência contra as mulheres. Podemos, sim. Agora, uma questão que eu queria colocar, que é a seguinte. A questão da dominação machista, ela é uma questão histórica, né? Vem lá desde a Idade Antiga. A Bíblia, né, narra isso aí, né? Ela narra a submissão da mulher perante ao homem. Isso aí ficou, na minha opinião, não sei, a questão ideológica, né? Que também a religião, além de passar religião, ela passa ideologia, né? Então, isso é uma construção que vem já, né, do povo judaico e outras nações que conviviam ali na região, né? E aí o cristianismo incorpora uma parte desse preconceito machista, desse machismo, dessa sociedade machista, né? Então, aí o feudalismo também, você tem a questão, né, da dominação da mulher. Então, isso é um processo histórico, no meu ponto de vista. Aí eu queria ver como é que vocês tratam essa questão, né? Por quê? O movimento feminista, ele é historicamente recente. Historicamente, pegando a história do mundo, ele tem nem 60 anos, 70 anos, né? Ou até um pouco antes, já na pós-revolução industrial, né? E isso aí vem se dando esse debate, né, que ele vai crescendo já na década de 70, lá o movimento hippie, e aí vai o movimento feminista, né, e vai entrando em ascensão já na década de 2000, né, até hoje, né? Então, assim, os direitos humanos, a relação luta feminista, que, na minha opinião, historicamente é recente, né? Pegando-se a história, né? Ela avançou, está avançando, ou está avançando a passos curtos, ou a academia já está vendo nas suas pesquisas, nas suas constatações, que é um movimento que vem crescendo, né? Desproporcionalmente em relação ao passado. Como é que está se dando essa discussão na universidade, nos movimentos populares, né, nos movimentos das mulheres? Como é que vem se dando essa questão do crescimento, do avanço? Professor, bem colocada a questão, por exemplo, do movimento feminista e a questão dos direitos humanos. Primeiro que eu acho que a gente tem que sempre entender, quando a gente fala do movimento feminista, sempre usar ele no plural, movimentos feministas, né? Até porque pesquisadora, historiadores e historiadoras têm debatido isso, que o movimento feminista ele foi um movimento plural. Então, em vários momentos históricos, foi se pensado e foi se organizado de forma diferente, né? Tanto é que tem o movimento feminista das mulheres negras, o movimento feminista que é da primeira onda, segunda onda. Então, isso consegue demonstrar a diversidade e a pluralidade dos movimentos feministas, né? E, ao mesmo tempo, como que esse processo de conquista, ele se deu.
através da organização que se deu lá atrás, que foi uma reivindicação por trabalho, pelo voto, enquanto as mulheres negras já estavam trabalhando, já estava do outro lado, que não o lado privado, já estava fora trabalhando, ao mesmo tempo, esses movimentos feministas foi, ao longo da sua organização, através de clube de mães, associações, comunidade eclesiástica de base, movimento a favor de creche, partido, sindicato, foram demandando do Estado algumas intervenções para que elas pudessem ter os direitos, né, para que elas pudessem ter o direito e pudessem acessar esses direitos, né. Uma coisa que o professor falou que eu acho que é bem importante é dizer que quando as mulheres, no processo da industrialização, de fato, professor, o movimento, ele acaba sendo recente, porque quando as mulheres, elas, na época da industrialização, da urbanização, né, da sociedade brasileira, as mulheres foram para a fábrica, as crianças foram para as fábricas, né, e quando a mulher faz esse movimento, a mulher também começa a fazer reivindicação dentro do campo do trabalho, né, tanto é que hoje a gente ainda continua fazendo a reivindicação no campo do trabalho, né, porque ainda temos a desigualdade de salário, né, de ocupando o mesmo cargo, exercendo a mesma função. Então, quer dizer, que dentro desse processo houve sim conquista das mulheres, mas precisamos ainda ocupar outros espaços para que a gente consiga fazer essa transformação. Isso é fato, precisamos estar ocupando outros espaços para fazer essa transformação social, né? Então, eu acho que a participação feminina no sindicato, eu acho que é uma coisa que talvez historicamente não é muito pontuado, mas eu acho que é necessário colocar e demarcar que as mulheres, quando foram para a fábrica, elas ocuparam o sindicato, porque elas viram que elas trabalhavam como os homens, a mesma jornada e recebiam menos que os homens, que as crianças estavam morrendo dentro da fábrica, que seus filhos estavam lá sendo explorados. Eu acho que essa luta pela emancipação, pela identificação da opressão da mulher no processo histórico, eu acho que é importante. E a mulher, nesse processo, ela começa a reivindicar e ela começa a querer os direitos. E aí era direito básico, era direito ao estudo, ao trabalho, à participação política, direito, por exemplo, a decidir sobre o seu corpo, se vai querer ter filho ou não, então, né, aquela questão do anticoncepcional. Então, as mulheres começam, sim, de fato, apesar de ser recente, de fato a ter algumas conquistas, né? E decidir, por exemplo, sobre o seu corpo, lutar por igualdade de gênero dentro do trabalho, lutar pelo fim da violência, são conquistas das mulheres, né? São conquistas das mulheres e que é necessário uma luta coletiva, uma luta, por exemplo, de que a classe trabalhadora se reconheça na sua diversidade, de que somos classe trabalhadora, mas somos diversos quando a gente coloca uma lupa. Somos homens, somos mulheres, somos negros, somos pessoas com deficiência, somos múltiplos. E aí a gente precisa se reconhecer na diferença, mas reconhecer que a luta ela é coletiva, né? Então, eu acho que é esse o papel, por exemplo, da luta contra o fim da violência contra a mulher e as meninas, né, professor? Eu acho que é um pouco isso. Não sei se eu consegui responder. Com certeza. Professor Alois, por favor. Ok. Outra pergunta. Qual o papel das políticas públicas no enfrentamento à violência contra a mulher? Eu acredito que as políticas públicas, elas têm um papel importante na questão desse enfrentamento da violência contra a mulher. Primeiro que, ao ter políticas públicas, a gente faz com que os gestores, de alguma forma, eles assumam o compromisso da execução, do monitoramento dessas políticas públicas e, ao mesmo tempo, a gente consiga, dentro das políticas públicas, fazer com que haja estratégia de enfrentamento da violência, né? A gente começa a criar padrão de atendimento, a gente começa, de alguma forma, a definir quais são os serviços de fato importantes para esse enfrentamento, a gente constitui uma rede de projetos, serviços, benefício especializado para essa demanda específica, porque quando a gente fala, por exemplo, de políticas públicas, e quando o movimento feminista falou que era necessário ter organismo específico de políticas públicas para as mulheres, eles estavam querendo dizer o quê? Que
a questão da mulher, ela é transversal, de fato, ela passa pela assistência, passa pela saúde, passa pela educação, mas se a gente tem políticas específicas, significa que a gente está colocando uma lupa naquela demanda, né? Então, não é à toa que hoje as políticas públicas, elas têm uma lupa dentro da demanda daquele segmento, seja a mulher, seja o negro, seja a pessoa com deficiência, seja o povo originário. Então, é uma lupa que se coloca na demanda, né? Então, é importante a questão das políticas de enfrentamento às mulheres, até porque são essas políticas que vão conseguir dar assistência e garantir os direitos das mulheres, seja no âmbito para reconhecer as normas internacionais ou as nossas legislações vigentes aqui na nossa sociedade. Então, é importante a questão das políticas públicas no enfrentamento. Professor Paulo. Professora, e como que se aplica essas políticas públicas? Então, às vezes parece que fica muito difícil a gente conseguir identificar a materialidade das políticas públicas com relação às mulheres e principalmente com relação aos serviços que são de enfrentamento ou de promoção aos direitos das mulheres, as mulheres que estão em situação de violência doméstica. Então, de acordo com as leis, nós vamos ter vários serviços, né? Vamos ter vários serviços. Esses serviços, eles podem ser de forma executada diretamente, que é pelo Estado, pode ser de organizações não governamentais, que são as ONG, mas de alguma forma a execução vai permitir que essa mulher tenha, seja no âmbito da assistência social, seja no âmbito da justiça, da segurança pública, e isso vai se dar nos serviços, por exemplo, vamos ter serviço especializado, como casa-abrigo para as mulheres que, por exemplo, estão numa situação de risco e iminência de morte. Então, nós vamos ter essa política pública através desse serviço. Nós vamos ter casa de passagem, que são para as mulheres que estão vivendo a situação de violência e que, nesse momento, também não pode ficar no seu território de origem por conta da situação de violência. Vamos ter também que é mais recente, que é o serviço de proteção e segurança dessas mulheres, que são as Guardiã Maria da Penha, ou pode ter outra nomenclatura, dependendo do município. Vamos ter o Centro de Referência da Mulher, que a gente vai ter equipe multidisciplinar para dar todo o amparato para essa mulher, seja assistente social, psicólogo, seja orientação jurídica, e um acompanhamento permanente dessa mulher e também dos seus filhos que também passam pela violência, porque às vezes a gente pensa que a violência é direcionada só à mulher porque ela foi a vítima direta, né? Um ponto importante é ter serviço que consiga contemplar também os seus filhos que também são atingidos pela violência, né? Temos outros serviços também que é importante, que são as delegacias especializadas, que são as delegacias da mulher, temos também os fóruns especializados, temos também outros serviços que vão contemplar a política pública nessa questão do atendimento das mulheres em situação de violência, que é aquilo que eu falei anteriormente. A especialização daquele segmento é importante para ter um olhar um pouco mais cuidadoso daquela demanda. Eu acho que é isso, professor. Professora, perfeito. Mas eu gostaria de falar um pouco mais, que a senhora falasse um pouco mais disso na seguinte perspectiva. Como leigo, né, a gente assistindo os noticiários, o que nos parece é que há uma incidência muito grande, né, de violência contra a mulher, assim, é cotidiano, e sobretudo feminicídio, né? Muitas mulheres são vítimas de homicídio pelos seus próprios companheiros. E esses serviços que a senhora elencou aí, eles dão conta dessa demanda, né? E realmente aqui o nosso país é um dos que figura entre os que mais de maior incidência na violência contra a mulher, sobretudo o feminicídio. Essas políticas públicas, essa rede de atendimento às mulheres que são vítimas de violência, elas dão conta de dar esse atendimento a todas essas mulheres? Então, professor, eu vou falar a partir da minha vivência e experiência. Primeiro, eu avalio que, devido ao fato histórico e devido, por exemplo, à desinformação passada para as mulheres socialmente, pela mídia, pelos meios de comunicação, faz com que essas mulheres tenham receio de acessar o serviço, né? Eu sempre falo para as mulheres que eu atendo,
Elas às vezes falam assim, nossa, mas passa na televisão que a mulher morreu e ela estava com a medida protetiva, morreu. Aí eu falo assim, primeiro temos que analisar o contexto. Em que contexto aconteceu a fatalidade? Primeiro, a mulher tinha uma rede de proteção? Quem era essa rede de proteção? Não dá para generalizar. Essa rede de proteção era composta pelo quê? Ela era acompanhada por uma equipe técnica, ela tinha uma rede de proteção, por exemplo, da viatura da Guardiã Maria da Penha, aonde ela residia, com relação à medida protetiva. Ela tinha medida protetiva, mas toda vez, por exemplo, que o agressor fazia um movimento de descumprimento, ela acionava, por exemplo, um outro boletim de ocorrência, porque o descumprimento, dependendo da gravidade, faz com que o agressor ele seja preso. Ele tem uma medida, por exemplo, que a juíza pode dar, que é a prisão preventiva. Então, por exemplo, a gente precisa entender o contexto. E aí, por exemplo, esse serviço as mulheres podem acessar e elas podem ser asseguradas uma proteção. Então, se eu estou me sentindo insegura porque vai acontecer alguma coisa, eu posso acionar, por exemplo, um serviço de acolhimento. Tem muito serviço de acolhimento, em sua maioria, que não precisa do boletim de ocorrência. Porque às vezes as mulheres falam assim: olha, mas eu preciso de um boletim de ocorrência para acessar um serviço de abrigo, por exemplo, para mim e para meus filhos. Não. Você, a partir do momento que você está em iminência de morte, está sofrendo violência, muitos dos serviços não precisa, por exemplo, do boletim de ocorrência para fazer o acolhimento dessa mulher. E a partir do momento que a mulher é acolhida nesse serviço, praticamente ela vai perder o contato com a rede de referência dela para a proteção de todas as mulheres que estão no abrigo e, ao mesmo tempo, para a proteção dela. A partir daquele momento, ela só vai manter contato com as pessoas que são de referência e praticamente com o telefone de contato do serviço de acolhimento. Tanto é que ela vai com o celular dela desligado para que ela não seja rastreada no serviço de acolhimento. A partir do momento que a equipe acolhe essa mulher e direciona para um serviço de acolhimento, o celular, naquele momento, junto com a equipe técnica, é desligado. Então, ninguém vai conseguir rastrear para onde foi essa mulher, porque o celular dela vai ficar desligado. Mas ela vai conseguir manter contato com os familiares de referência, construir um outro projeto de vida sem violência, porque eu acho que é isso que precisa ser demarcado nesse serviço, seja no serviço de acolhimento ou no serviço de atendimento direto com essa mulher, a proposta é emancipar essas mulheres no sentido que ela consiga construir um projeto sem violência para ela e para os filhos, e que ela consiga, se de fato, ser inserida no mercado de trabalho, tenha uma capacitação, consiga, às vezes sair do território onde a violência ocorreu. Né? Então, eu acho que é isso que é importante, porque as mulheres, por vezes, têm receio de acessar esse serviço, porque existe um processo de desinformação e de medo que é colocado para essas mulheres. Né? Mas esse serviço, eles funcionam, né? E cada mulher e cada cidadão, cidadã, precisa conhecer como que funciona a rede de proteção no seu município. Eu acho que isso é importante. Todos têm que conhecer como que funciona. Olha, se acontecer assim, como que funciona? Se eu der entrada numa UPA, se eu der entrada numa UBS, se eu der entrada, por exemplo, na escola, porque meu filho comentou com a professora, como que funciona? Né? Então, o que a gente está construindo já faz uns anos e todos os municípios têm feito, é construir uma rede de proteção. Essa mulher, ela tem que ser identificada em qualquer serviço. Ela pode, por exemplo, ir na farmácia, ela tem que conseguir ser identificada para conseguir entrar na rede de proteção, que são os serviços, que são os profissionais que vão dar o apoio para ela. A escola tem que conseguir identificar que essa mulher está passando por uma violência e conseguir acionar essa rede. Então, eu acho que é isso, né? São serviços que estão aí, são serviços que talvez não são muito divulgados, porque eu acho que quando você dá uma informação que aconteceu determinada ocorrência de uma vítima de violência, eu acho que você também tem que fazer uma informação de dizer quais são os serviços que poderiam ter amparado aquela mulher ou que podem amparar a mulher que está, por exemplo, vivenciando a violência. Eu acho que isso é importante, porque são serviços que são de execução de proteção e promoção de proteção à mulher, e ao mesmo tempo, por vezes não é de conhecimento, né? Eu acho que isso que a gente precisa socializar para todos e para todas. É verdade, professor. A gente sempre ouve falar da tragédia, né? Mas nunca se noticia
as ações públicas para inibir, para informar, né? E, realmente, muito bem colocada essa fala mesmo. A gente não vê isso nos meios de comunicação popular, as pessoas falando sobre essa rede de proteção, onde que a mulher precisa buscar auxílio, né, no caso de violência, e também a informação não só no último instante, mas também para mudar essa cultura, né? Ela está se informando em relação a como que se deve ser tratada nas relações interpessoais, né? O noticiário sempre é falando da tragédia. Eu quero acreditar que é porque vende, né? Se está falando de uma desgraça, de uma tragédia, as pessoas vão lá ficar atentas ao ver quem morreu, quantos tiros e tal. Agora, para uma informação tão importante como essa, eu quero acreditar, até comento com o Carlos em outras ocasiões, a gente conversando aí, que para fazer o convencimento das pessoas em relação a algumas pautas, você tem que trazer informação, referência, então dá bastante trabalho. Agora, a desinformação é o contrário, qualquer bobagem que fala, uma frase feita, ela já viraliza, né? Então, muito obrigado. Realmente, eu acredito que deve ser isso mesmo. Isso aí. Professora, agora uma questão que eu queria colocar é a seguinte. Existe aí pairando, né, na sociedade a ideia de que a mulher reproduz o machismo em casa, com os filhos. Isso é uma ideia que paira, né? Que já vi muita gente falar, porque o machismo já vem de casa, porque a própria mulher, não sei o que e tal. Assim, a minha vivência, né, foi em uma casa no qual homem fazer serviço de casa não tinha problema nenhum. Meu pai incentivava, vai ajudar sua mãe, vai fazer isso, tal. E nós crescemos com essa visão, né? O respeito à mulher já vinha da minha casa isso, né? Minha mãe, assim, claro, ela era da década de 30, tinha também uma visão machista, tal. Mas o que é academia? O que os estudos acadêmicos, né, revelam sobre essa questão que paira na sociedade de que a mulher reproduz o machismo? Existe estudo sobre isso? Qual o resultado disso aí, né? Ou é apenas uma ideia ideológica para culpar a mulher também de mais uma coisa, que é reproduzir o machismo, né? Ou seja, o que o estudo acadêmico até hoje apurou sobre isso? Você tem uma versão desse tipo de estudo? Acredito assim, professor. Se somos nós, todos, sujeitos sociais, estamos dentro do contexto social, todos nós reproduzimos alguma coisa que talvez não seja agradável, né? Então, por exemplo, o fato de eu ser negra não quer dizer que, de repente, eu não produza, por exemplo, racismo, né? O fato, por exemplo, de eu ser mulher não significa que eu não, por alguma vez, eu não tenha reproduzido machismo. Então, quer dizer, nós somos afetados socialmente pela cultura, pela história, nós somos afetados, né? Pelo fato de nós sermos afetados e reproduzir, né? E a reprodução faz com que a gente hoje ainda vivenciamos, por exemplo, racismo, a homofobia, a violência contra a mulher, porque nós somos afetados pelaquilo que socialmente nos agrega, seja positivo ou negativo. Então, quando a gente fala que as mulheres podem reproduzir o machismo, elas podem também reproduzir o machismo, como os homens também podem reproduzir, por exemplo, outro comportamento também que seja positivo ou comportamentos negativos dentro do contexto. Então, todos nós somos afetados. E aí não é a questão de culpabilizar as mulheres. Eu acho que é compreender historicamente como que os fatores e os determinantes sociais e culturais nos afetam e como ao não afetar a gente também reproduz. Mas a importância é que, ao ser afetado, como que a gente pensa e começa a transformar. A partir do momento que a gente faz esse movimento de pensar que somos afetados e que podemos transformar aquilo que nos afeta negativamente. Então, eu acho que quando a gente fala que a gente quer romper com a violência contra a mulher, eu acho que é isso. Sabemos que existe, sabemos que é reproduzido
e é reproduzido, por vezes, pelos comportamentos que a gente vai construindo aí desde pequeno, com os meninos e com as meninas, mas que nós podemos transformar sim, né? Podemos, porque já identificamos que isso não faz bem, tanto para os meninos como para as meninas, tanto para os homens como para as mulheres. E aí a gente precisa transformar isso que nos afetou e que tem nos afetado negativamente. Então, todos nós somos afetados e todos nós reproduzimos sim. Agora, basta a gente fazer uma transformação daquilo que a gente reproduziu para uma coisa positiva, para uma coisa mais justa, mais igual, né, sem violência. É que aí é o nosso papel social agora, a partir do momento que a gente tem conhecimento, fazer essa transformação no cotidiano, né? E acho que é um pouco isso. A conscientização é o primeiro passo da mudança, né? O primeiro passo é se conscientizar, né? Às vezes eu me deparo com situações, é o que você falou, né? Então eu paro, penso e falo, nossa, isso é cultural, né? Mas todo mundo tem que ter o acesso ao debate, né? Então, na escola, no sindicato, lá no chão de fábrica, né? Mostrar que a mulher é igual, é cultural. É um aspecto cultural de uma cultura machista que tem que ser quebrada, né? No próprio partido político, né? Eu já vivenciei partido, né, que, poxa vida, eu falo, nossa, aqui a nossa esquerda é machista, né? Mas o pessoal refletiu. E hoje esse mesmo pessoal já mudou, né? Então, acho assim, é o que você falou, a reflexão é o primeiro passo, né? Refletir e mudar, né? Então, muito interessante isso aí. Professor Aloys. Minha pergunta é a seguinte: a partir da aplicabilidade da Lei Maria da Penha, quais os serviços direcionados a homens que cometem agressões contra mulheres? Como a gente está falando da questão da violência contra a mulher, então, existem serviços que são direcionados para aqueles homens que cometeram a agressão contra as mulheres, né? Mesmo porque a Lei Maria da Penha, ela vai fazer o quê? Ela vai tipificar as formas de violência que as mulheres passam, seja física, seja psicológica, seja moral, seja patrimonial, e ao mesmo tempo ela vai prever serviço especializado para atender as mulheres, conforme a gente tinha falado, mas também ela vai prever que são os atendimentos aos homens agressores, né? E aí são espaços na qual esses homens, eles vão passar por um processo de reflexão ou de reeducação, seja o nome que quiserem dar. Isso vai acontecer ou de forma individualizada ou de forma de grupo, que esses homens vão estar passando por esse serviço. Esse serviço, ele se dá quando o juiz ou a juíza determina que esses homens tenham que passar por esses grupos, né? Ou pelo que a Lei Maria da Penha vai dizer que são o Centro de Educação e de Reabilitação para os agressores, né? Então, a juíza vai determinar e esse homem, com a medida protetiva, vai começar a fazer parte desses grupos e esses grupos vão fazer com que esse homem comece a ressignificar a sua masculinidade, que é aquela masculinidade que eu citei logo no começo, que é a masculinidade tóxica, é aquela masculinidade violenta, é aquela que potencializa toda a agressão. Então, esse processo vai contribuir para que esse homem, ele reflita sobre o seu comportamento, mas, ao mesmo tempo, é importante entender que esse espaço de reflexão para esses homens agressores, por exemplo, não é só de reflexão, ele também é um espaço que coloca o homem na sua responsabilização pelo ato que cometeu. Eu acho que isso que é importante. E, ao mesmo tempo, repensar e questionar junto com esses homens quais são os papéis sociais definidos por homens e mulheres, os papéis de gênero, né, que é desconstruir, né, esses papéis. Eu acho que quando a gente começa a desconstruir esses papéis, a gente possibilita construir uma sociedade um pouco mais aberta, um pouco mais respeitosa, porque hoje a gente ainda está pautado muito nos papéis sociais, nos papéis de gênero. Então, quando homem tem que ser assim, as mulheres têm que ser assim. Então, quer dizer, a gente determina qual é o papel que a gente espera do homem e a gente determina qual é o papel que a gente espera de uma mulher. Então, quando esses papéis acabam saindo do lugar, a violência, por vezes, acaba, digamos, vindo à tona. Então, na verdade, esses grupos, eles são importantes
para que os homens, além de ser responsabilizados pelo crime que cometeu, que foi a violência contra as suas parceiras, também possibilita ressignificar essa masculinidade violenta que desde pequeno ele aprendeu, porque ele aprendeu a pegar na espadinha, ele aprendeu a brincar de lutinha, ele aprendeu a xingar o outro amiguinho, ele aprendeu a bater, ele aprendeu desde pequeno. Quando a gente fala que a gente ensina os meninos a serem violentos, é isso. A gente não ensina o menino a cuidar, né? Por que que hoje a gente questiona, por exemplo, a questão da paternidade responsável? Porque a gente não ensinou os meninos a paternidade, a gente não ensinou os homens a cuidar, a gente ensinou a menina a cuidar, porque a gente dá uma boneca para ela, a gente dá um fogãozinho para ela, mas a gente não ensina isso para os meninos. A gente ensina os meninos a ser violento, porque a gente dá uma espadinha, a gente dá o revolvinho, é isso que a gente faz, né? E aí a gente precisa, nesse momento, quando a gente tem esses homens que cometeram o crime de violência contra a mulher, a gente tem que ressignificar essa masculinidade que desde pequeno ele aprendeu, né? Então, eu acho que esse processo ele é importante para esses homens, né? Professora, tem uma pensadora que eu gosto bastante, que é a Simone de Beauvoir, e ela tem uma fala que acredito que vai bem ao encontro do que a senhora nos orientou agora, que ela diz o seguinte, que a mulher, ela não nasce mulher, ela se torna mulher, né? E bem o que a senhora nos explicou agora, quero acreditar, que é assim, existe algo que é esperado da mulher, né? Como ela tem que ser mulher. Então, ela nasce e ela tem que se enquadrar dentro desse papel do que é ser uma mulher, do que é esperado para uma mulher. E uma outra fala que a senhora disse anteriormente, que também achei bem interessante, é sobre o processo histórico aí do movimento feminista e se entender o movimento como um movimento plural, né? Diverso. Eu penso que a questão da igualdade, ela vem a encontro dessa ideia do movimento plural, diverso, porque a igualdade é você poder ser um indivíduo social que pode desenvolver as suas potencialidades e as suas diferenças, né? Tinha um colega meu, um anarquista chamado Jaime Cubeiro, que ele dizia o seguinte, que a igualdade é a liberdade de podermos exercer as nossas diferenças, né? Quando você tem um ambiente onde você pode ser você, mesmo sendo diferente de todo o resto, aí você é uma pessoa livre e uma pessoa que exerce a sua igualdade de direito, né? E eu acredito que essa ideia do movimento feminista plural está bem dentro desse pensamento, né? É plural por quê? Porque as pessoas são diferentes, elas têm demandas diferentes, em determinado momento da história, o movimento teve uma causa em comum, e eu acredito que assim, o movimento feminista na Europa branca tinha uma causa em comum, que não ia convergir com um movimento feminista em qualquer outro país, ou na África, ou na Ásia, ou até na América do Sul, porque as demandas são outras, né? E os interesses são diferentes, né? Quando a gente pensa também no Dia da Mulher, que é uma tragédia que vai acontecer, aí combina com o que a senhora disse também, do movimento sindical, onde as mulheres estão inseridas e faz uma manifestação e são mortas queimadas dentro da fábrica. Então, é uma demanda, quero acreditar, totalmente diferente do movimento feminista europeu de origem ali daquele momento da história, né? E isso acho que é muito salutar e é uma informação muito preciosa para todos nós, né? Quando tenta enquadrar o movimento feminista dentro de um comportamento, e acredito que até alguns grupos, né, tentam fazer isso. Olha, se você não faz tal coisa, então você não é feminista, né? Então, acho que é uma falta de informação desse quesito aí, desse critério que a senhora nos colocou aqui. Ou eu estou enganado, professora? Por favor, você poderia falar um pouco mais sobre isso? Não, perfeito, professor. Eu acho que você deu conta de contextualizar muito bem, viu? Eu acho que é isso mesmo. Quando a gente fala, por exemplo, do movimento plural das mulheres, é isso que a gente está querendo dizer. Somos mulheres, mas somos mulheres plurais. Por quê? Somos mulheres negras, somos mulheres do povo originário, somos mulheres com deficiência, somos mulheres, por exemplo, bi, somos mulheres lésbicas, somos mulheres trans, somos mulheres travesti, nós somos múltiplas. Então, nós temos demandas diferentes.
Mas o que a gente precisa compreender é que se existe uma opressão entre uma dessas mulheres, a luta então é coletiva, porque eu não preciso sofrer a opressão de uma mulher do povo originário para saber que a luta dela é importante tanto quanto a minha. Então, eu acho que é isso, e isso serve para todos os coletivos, para todos os movimentos, eu acho que para a questão sindical, eu acho que é isso. A gente precisa ver uma unidade na luta. Somos diferentes, sim. A classe trabalhadora é diferente porque somos muito, múltiplos, né? Mas, ao mesmo tempo, o que nos unifica? O que deixa a gente orgânico para a luta? Né? Eu acho que, por exemplo, eu posso ser assistente social, o outro pode ser metalúrgico, o outro pode ser não sei o quê, tudo bem. O outro pode ser bancário, tudo bem. Mas o que nos une enquanto luta? Né? Organicamente, somos todos trabalhadores, todos oprimidos, explorados, mas o que une a gente para uma luta coletiva, né? Sem perder a especificidade, por exemplo, de cada um dentro do coletivo. Eu acho que é isso, né, que a gente precisa talvez retomar, né? Eu acho que a gente precisa retomar isso, né? Que isso tem muito a ver com as lutas dos trabalhadores lá atrás, né? Que veio lá da Europa, que o contexto era esse, né? Lutávamos em prol daquilo que nos unia, porque entendíamos que eram todos trabalhadores com a sua especificidade, mas tinha uma luta que nos unia. Então a gente não tinha essa questão de que, não, então a luta do fulano é a luta do fulano, a luta do ciclano é a luta do ciclano. Então a gente precisa retomar que somos diferentes, sim, temos a nossa diversidade dentro de um coletivo, mas a gente precisa sempre pautar. Se somos oprimidos, se estamos vivenciando isso, como que isso faz com que a gente, digamos assim, fortaleça a nossa luta enquanto um coletivo. Né? Eu acho que é importante a gente retomar no movimento das mulheres, como em outros movimentos que a gente compõe, por exemplo. Legal. Pessoal, Aloys, mais alguma pergunta? Paulo? Tem mais uma pergunta, sim, Carlos, que é como que nós podemos pensar o empoderamento das mulheres, né? Eu acho que a professora falou bastante aí já sobre a rede de apoio e como que se dá essa dificuldade aí, né, social, que eu acho que é um problema social, né? Não é um problema de um grupo apenas, mas é um problema de toda a sociedade, realmente. Mas como que a gente pode pensar hoje, né, contemporaneamente, o empoderamento das mulheres? Porque, historicamente, se passou muita coisa até o dia de hoje, né? E eu acho que houve um avanço bem significativo, né? Mas como que a gente poderia estar pensando esse empoderamento hoje, professora? Na minha concepção, eu acho que o empoderamento das mulheres, eu acho que ele pode se dar a partir do momento que as mulheres começam a ocupar, né, e ampliar os espaços de poder e de representação. Então, significa que as mulheres precisam ocupar um espaço de deliberação, seja no partido, seja nas câmaras, na assembleia, nos conselhos. Eu acho que as mulheres precisam estar nesse espaço. Somos maioria, mas identificamos que não estamos em maioria nesses espaços de decisão, nesse espaço de representação, não estamos nesse espaço. Precisamos, sim, ser inserida no espaço de mercado de trabalho, mas são mercados de trabalho que predominantemente são mercado ocupado pelos homens. Precisamos estar dentro desse espaço. Precisamos, por exemplo, mexer com a estrutura, precisamos reduzir a desigualdade profissional. Precisamos romper com aquele estereótipo de que existem profissões que são dos homens, existem profissões que são das mulheres. Não. Né? Eu acho que a mulher pode ser mecânica, a mulher pode fazer outras coisas, para além de ser, tipo assim, outras profissões que são profissões do cuidado. Né? Eu acho que a gente precisa ocupar esses espaços que até então foram historicamente delegado para homens e delegado para as mulheres. Precisamos estimular as meninas a ocuparem o espaço da ciência, da produção de conhecimento. Precisamos incentivar, falar para as meninas que esse é o espaço delas, sim, o espaço do conhecimento. As meninas precisam ocupar. As meninas precisam ser incentivadas a se aproximar da matemática, porque esse espaço e esse campo também nos pertence. Né? Eu acho que precisar garantir a participação das mulheres nesses espaços, eu acho que é extremamente importante. E eu acho que, por último, que é um papel das mulheres e das meninas desde pequeno, que a gente possa fazer
e exercer, na verdade, a sororidade, né, entre nós. A gente precisa ser parceira entre nós. A gente precisa deixar de julgar as outras mulheres, né? E eu acho que isso tem um teor extremamente feminista. Então a gente precisa, digamos, construir essa sororidade desde pequena, para que a gente possa se empoderar mesmo de fato e poder ver na outra não uma concorrente, podemos ver na outra uma outra companheira para lutar junto com a gente e não soltar da nossa mão. Eu acho que é isso. Professora, eu vou fazer uma pergunta que é a seguinte: como é que os homens, né, podem contribuir e devem contribuir para minimizar essa violência? É uma questão cultural, isso aí se dá na escola, se dá em casa, na sociedade, na, na, na empresa. Como é que se dá esse processo aí? Do homem mudar e refletir sobre a sua visão de mundo. Essa pergunta é boa, porque por vezes acabam considerando de que essa luta é apenas uma luta das mulheres e que o homem não faz parte desse processo de luta, né? Eu acho que então, primeiramente, é que os homens possam assomar essa luta contra a violência de gênero, essa violência contra a mulher, e que possa refletir sobre os seus comportamentos, entendendo dentro desse contexto patriarcal que a gente está refletindo hoje. Eu acho que é importante os homens se entenderem nesse comportamento patriarcal e, ao mesmo tempo, se engajar, né, e contribuir para essa transformação, né, por uma sociedade justa, porque se os homens assumem essa luta, essa bandeira de luta junto com as mulheres, a gente pode chegar a uma transformação e, quem sabe, romper a violência contra a mulher, né, e aí o homem se posicionar, né, às vezes falar assim, ah, mas como que o homem pode combater a violência contra a mulher? Ah, sendo que não é eu que estou apanhando, eu, homem, não estou apanhando, né? Como que eu faço isso? Eu acho que são comportamentos cotidianos que o homem pode, por exemplo, contribuir com isso. Por exemplo, ele pensar, por exemplo, nas piadas machistas, nas piadas violentas que ele recebe no WhatsApp, no comportamento de um colega de trabalho que teve com a sua namorada, com a sua parceira, e ele poder refletir e falar assim, pô, cara, isso não é legal. Você sabia que isso é violência? Isso não é legal, né? Então, ele se posicionar contra a violência, contra a mulher e contra as meninas, seja através de piada, seja no comportamento dele, seja no comportamento de outro parceiro. Eu acho que isso é importante porque a gente vai conseguir desconstruir essa violência patriarcal que a gente vive na sociedade. Então, é no cotidiano que a gente consegue fazer isso, e os homens podem fazer isso, porque os homens, eles fazem a violência cotidianamente. E uma das formas da violência é através da piada. E depois, quando não é a piada, é a violência propriamente dita, seja ela sexual, seja ela física, seja moral, seja patrimonial. Então, no cotidiano, o homem pode muito contribuir com relação a essa questão da violência contra a mulher. Professora, eu acredito, posso estar enganado, mas eu acredito que muito se deve ao comportamento machista e violento o fato de nós vivemos uma sociedade capitalista, né? E uma sociedade em que o que mais importa, em termos de ser, não é necessariamente o ser, mas o ter, né? Quanto mais socialmente você possui coisas, melhor você é visto. Você pode ter falas horríveis, comportamento horrível, mas se você é uma pessoa de posse, se você tem uma condição social com bastante recurso, as pessoas são idolatradas, seguidas, né? Acham que é uma pessoa vencedora, né? Pelo que ela possui, e não necessariamente pelo que ela é, né? E eu acho que isso se reproduz nas relações interpessoais, porque se tudo que importa é o que você tem, quando você passa a se relacionar com alguém, essa relação é uma relação de posse, né? Então o homem vê a mulher como objeto que ele começa a possuir. E eu percebo que, por exemplo, na Avenida Paulista, as pessoas desfilam lá com cachorros de marca e com mulheres com 30, 40 anos mais jovens do que eles. Em uma ostentação mesmo, né? Fala, olha, esse meu cachorro ele é muito, muito caro, essa minha mulher ela é muito, muito bela,
Então, por quê? Porque eu estou numa classe social e eu possuo coisas e possuo pessoas, né? E dentro dessa relação, que é uma relação horrível, né, para se falar o mínimo, você não respeita a pessoa, né? E se ela se nega a ser da maneira que você determina, vai, em algum momento, ser vítima de mais violência, porque só a relação em si, no meu ponto de vista, já é uma violência, né? Você ter a pessoa como objeto, como uma conquista de uma coisa, né? E não numa relação emocional, afetiva, social. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa minha reflexão. Será que cabe dentro do que a gente está conversando aqui? E é mais ou menos dentro desse processo aí que se dá essa reprodução da violência contra a mulher, né? Socialmente, porque não é um grupo, não é uma pessoa, não é uma religião, é a sociedade como um todo, né? Perfeito, professor. Eu acho que é isso, né? Numa sociedade capitalista, o ter é muito mais do que o ser, né? Então, o ter, e não é só o objeto, a materialidade de um objeto produzido, mas ter uma pessoa e ter uma mulher, e assim, até para complementar, eu posso ser pobre, mas se eu sou um homem que tem várias mulheres, nossa, saio no lucro, saio no lucro, né? Então, tipo assim, na sociedade é isso, é o ter, são esses comportamentos que tem a base no patriarcado, que tem a base no capitalismo, é que faz a gente olhar menos para a relação. Como que a gente constrói essa relação de forma mais saudável? Isso está em terceiro plano dentro dessa sociedade. Né? Então, por isso que a educação também tem um papel importante. Não só a família tem um papel importante, eu acho que deixar bem claro que a família tem um papel importante e a escola tem um papel importante no processo de formação, e não no processo de educação que é responsabilidade dos pais ou responsável, né? A educação tem um papel importante de conseguir, ao mesmo tempo, proporcionar esse conhecimento e essa reflexão e no cotidiano também fazer com que essa relação de meninos e meninas não sejam de poder, não seja uma relação de posse, não seja uma relação, por exemplo, que faz do outro um objeto. Né? Se eu tenho isso na escola, se eu tenho isso dentro do meu meio privado, que é a minha família, a gente consegue aos poucos ir transformando essa sociedade. O caminho é longo, professor, eu acredito que o caminho ainda é longo, mas se a gente for considerar desde os primórdios até agora, a gente conseguiu avançar. Então, eu acredito, eu não sei se eu sou uma geração, se vou conseguir ver, mas eu acredito que a gente está semeando aqui, a gente vai conseguir deixar semente lá para frente, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Pode ser que a gente não consiga ver a transformação de uma sociedade mais justa, mais democrática, mas a semente que a gente está plantando hoje, com certeza vai contribuir para essa transformação social e com certeza lá na frente eles vão dizer: os nossos antepassados já falavam sobre isso, já fizeram sobre isso, e nós seremos esses antepassados. Então, a gente vai fazer parte da história porque a gente está semeando alguma semente agora. Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor Alois, Paulo. Olha, Carlos, o tema ele é um tema muito interessante. A gente poderia ficar falando aqui durante bastante tempo e ouvindo a professora durante bastante tempo, né? Mas acredito que existe aí um tempo limite, né? Que a gente já estabeleceu. A professora também tem seus afazeres, e tal. Mas só para poder ter uma fala em cima do que ela falou, que eu achei muito legal. Tem um professor de filosofia da USP, o Clóvis de Barros, acho que vocês devem conhecer, ele está na internet também, vários vídeos que os alunos postam dele, né? Não é ele que faz isso, eles filmam as aulas dele e postam, que ele fala sobre a questão dessa relação do homem e mulher, e ele dá um depoimento pessoal. Ele fala, olha, você desejar nádegas jamais tocadas é comum, é para qualquer um. Mas você ter encantamento e poder, a cada dia, se encantar novamente com a mesma pessoa, aí já não é para qualquer um. Isso daí requer refinamento, né? É uma coisa diferente. Eu acho que
a felicidade está nesse lugar, né? Não é da quantidade, do vulgar, do popular, né? Do ter, não. É do refinamento mesmo, né? Porque a vida ela é efêmera e a gente precisa valorizar aquilo que a gente que realmente traz plenitude, uma felicidade plena, né? É você conseguir atingir esse lugar. E aí não é para qualquer um. É uma coisa bem mais difícil de conseguir alcançar, né? E quero agradecer a professora aí pelas falas dela, muito bem postas, né? Ter dedicado esse tempo aí para nos ensinar, né, professora? Então, eu deixo aqui meu muito obrigado. Professora Lois. Apenas isso, não tenho perguntas no momento. Foi um tema bastante válido, a discussão sobre a questão dos direitos da mulher, e que nós homens temos que fazer a nossa parte para reduzir o problema do machismo, da misoginia, que estão tão em voga, infelizmente, na nossa sociedade. E outras causas também, né? Porque eu acho que entra um pouco também o racismo, LGBTQIA+, fobia, que também acaba entrando um pouco nisso, e a mulheres, né, nessas condições que sofrem duplamente por esse sofrem duplo ou triplo preconceito por ser mulher e ser outra coisa. Tem que lembrar desse caso também, que mulher já tem uma situação muito vulnerável na sociedade. Se uma mulher negra, uma mulher LGBTQIA+, uma portadora de necessidade especial, uma mulher com uma condição mais baixa, também é uma coisa para se pensar. Gostaria até de uma colocação a respeito disso, que vocês acham. Professora. Eu acho que é isso, professor. Eu acho que quando a gente fala sobre as opressões que atingem as mulheres, a gente está falando de fato que perpassa por várias questões, seja de classe, raça, gênero, seja sexista, seja várias outras dimensões da vida daquela pessoa ou daquele segmento. Eu acho que é isso, perpassa por várias outras, né? Nós sofremos vários determinantes, né? Por classe social, pela cor da pele, por alguma situação de deficiência, por alguma outra questão. Então, a gente é transpassado por várias outras determinantes. Eu acho que é isso mesmo, bem colocado. Aquela questão do aprendizado que eu falei, né? Eu, como sou economicista, para mim a grande luta era a luta de classes, burguesia, proletariado, né? O partido que vai à frente, mas a luta é muito maior. A luta é muito maior, por isso que eu te falo do aprendizado, né? Enquanto economista, eu penso na luta de classes, distribuição de renda, né? Mas a luta é agora, né? E o que eu aprendi no curso de serviço social lá com as alunas é isso, né? Que a luta ela é muito mais ampla. É luta de classes, e nessa luta de classes está inserida a questão do negro, a questão do indígena, do LGBT, do especial, né? Ou seja, é uma luta imensa nessa nossa sociedade. Tá bom? Professor, eu queria agradecer a sua presença, as suas belíssimas colocações, tá? Já queria deixar o convite para você para falar dessa questão da rede de atendimento à mulher, né, que sofre algum tipo de violência, que talvez quem esteja nos escutando agora não conheça o nosso aluno, a nossa aluna, né, o pai desse aluno, a mãe desse aluno não conheça, né, e talvez até passe por esse problema e desconheça, né, qual o tipo de rede de proteção que existe, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Então, já queria deixar o convite, né, você hoje está encerrando o ano com a TV Cora, né, de uma forma brilhante, né, e queríamos começar 2023 com essa sua fala, né, na questão da rede de atendimento para deixar essa informação, né, e essa reflexão para os alunos que assistem, para os pais dos alunos, para a comunidade ou para quem acesse o canal do TV Cora, que vai ser uma informação preciosa. Eu desconheço essa informação. Então, para mim, vai ser um outro aprendizado. Tá bom?
Então, o convite está feito, você encerrou aqui o ano e você vai abrir o ano de 23 com a gente, tá bom? Obrigada, viu? Agradeço muito, imensamente o convite. Gratidão por estar com vocês hoje, num dia muito especial, que é o Dia Internacional de Direitos Humanos. E eu acho que esse espaço é um espaço de luta e é um espaço de potencialização de conhecimento. Eu só tenho a agradecer pela existência de espaço como o de vocês, viu? E que a gente possa ter na sociedade no próximo ano mais espaço como esse, gente. Só gratidão. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos. Professor Paulo, muito obrigado. Tá? Falar que o professor Paulo é a alma da TV Cora. Professor Paulo, se não fosse ele, não existia esse projeto, porque ele é a pessoa que a gente reflete junto lá na escola, ele faz a parte técnica e a gente vai pensando. Eu falo, oh, Paulo, tem esse tema, tal, vamos lá, vamos fazer. Então, assim, e o professor Aloys, nosso companheiro aí de sempre, né, quero agradecer ao professor Aloys, tá? Obrigado. Contribuição Obrigado, nossas professores. na sala dos professores, né, professor? Sim. Refletimos muito também, Carlos. Tá bom? Eu queria Bem. agradecer a todos e, por último, falar que esse programa vai ser postado na TV Cora, né, que é um canal do YouTube, e que é uma parceria da Unesco, da Prefeitura de Mauá e da Escola Municipal Cora Coralina, tá bom? Muito obrigado a todos e até o ano que vem.